Estimados, que o Espírito Santo esteja sobre todos nós nesse momento e que nós acolhamos em nosso coração as suas palavras e com humildade também nós nos submetemos aos seus desejos. Que o Pai conduza cada um. O nosso texto da mensagem, o texto de Êxodo, capítulo 19, versículo 2 a 8, ele diz o seguinte: Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Até aqui a leitura. Esse texto ele está muito intimamente ligado com todos os demais do final de semana. O Salmo 100, ele mostrou que nós pertencemos ao Senhor, somos o seu povo, somos o seu rebanho, escolhidos de uma maneira muito especial. Nós temos a epístola que foi lida pelo Davi, e ali mostrou a obra de Cristo em favor da humanidade. E nós temos a leitura do Evangelho, que Jesus olha para aquele povo, compadece deles, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Não que não existia líderes, mas seus líderes eram egoístas, olhavam somente para os seus interesses e não cuidavam das ovelhas. Então aqui nós temos agora esse nosso texto, que fala sobre uma aliança de Deus com o seu povo. E o povo está agora diante, nos pés do Monte Sinai. 3 meses após a saída do Egito, esse povo está ali, diante do Monte Sinai. E este é um dos montes marcantes para o povo de Israel, o povo de Deus, porque é ali que ele recebe os 10 mandamentos. Mas antes, então Deus chama Moisés para um particular e diz: agora eu quero fazer uma aliança com este povo. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor, Ele quer fazer uma aliança com o povo de Israel. Deus precisava dessa aliança? Não. Mas Ele se dispôs a fazer essa aliança. Ele vai ao encontro do povo. Ele busca o seu povo. E por seu amor, amor à sua criação, amor ao seu povo, aos seus filhos, Ele se propõe a fazer uma aliança, a fazer um acordo com o povo de Israel. Tenho aqui, vocês sabem, nós temos muita gente que está usando isso aqui hoje, aliança, e peguei 2, para mostrar que a aliança acontece entre 2 pessoas no mínimo, e aqui faço a comparação com um casamento. Nós temos 2 pessoas que fazem um acordo. Num dia,
marcado por eles especial, diante do altar de Deus, se unem, colocam a aliança, que é um símbolo terreno do que acontece entre duas pessoas, um símbolo de um acordo de amor, de fidelidade, de compromisso de um homem com uma mulher ao se unir em matrimônio. Tremendamente importante pensar em uma aliança. Ali é proposto pelos dois como nós vamos viver. Agora aqui, diante de Deus, Deus propõe ao povo uma aliança para que o povo ande na sua presença, para que o povo esteja na sua presença, tanto nesse mundo como também depois na eternidade. E essa aliança seria a melhor notícia que poderia vir do céu. Deus querendo fazer uma aliança com o seu povo. Pensam só, o santo Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, vem ao encontro do pecador. Notícia melhor do que essa? Uma aliança que tornará o povo herdeiro do céu. Deus está oferecendo o seu reino ao povo. Uma aliança em que o povo terá a oportunidade de passar a eternidade com o seu Criador, com aquele que planejou esse mundo, com aquele que foi capaz de nos criar do pó. Pensaram já que bênção? Uma aliança que trará bênçãos sem medida para um povo perdido e condenado. Antes de dizer no que consiste a aliança, ele traz a memória de Moisés, ele fala, diga ao povo para que eles pensem onde é que eles estavam há 3 meses atrás. Parece loucura. Deus manda 10 pragas sobre o Egito, e 3 meses depois ele já começa a lembrar o povo. Lembra o povo? Lembra do que eu fiz lá no Egito? Lembrem como eu tirei esse povo de lá do Egito? Lembrem tudo o que aconteceu? Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim, diz o Criador. Pensem, como é importante isso. Lembrem quem vocês eram. Lembram o que vocês podiam fazer lá? O que vocês podiam comer? Vocês estavam subordinados à vontade do faraó. Agora, olha a situação de vocês. Onde vocês estão? Quem vocês são? Pensem na situação e vejam a diferença que há. Mesmo fazendo somente 3 meses de receberem a liberdade, Deus faz questão de lembrar, porque Ele sabe com quem Ele está lidando. Ele sabe que Ele está lidando com seres que facilmente esquecem o seu propósito, as suas promessas. Ele sabe que Ele está lidando com um ser humano que, na primeira dificuldade que aparece na vida, já vai se desviar. Por isso que Deus chama Moisés, conversa com ele, lembra Moisés? Agora ele diz assim, vai lá, fala com o meu povo, e eu estou propondo a seguinte aliança. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. A primeira aliança consiste em crer, ouvir atentamente
O termo aqui é diligentemente, quer dizer, ouvir com toda a atenção possível. Só que não é simplesmente deixar entrar num ouvido e sair pelo outro, mas é guardar, é meditar, é pensar sobre a situação. E aí, esse ouvir traz junto a ideia de crer que as palavras de Deus são verdadeiras, de que Deus é verdadeiro, de que as promessas dele são fiéis e de que é necessário, são palavras necessárias para a vida humana. Traz a ideia de direção. Deus aponta a direção para o seu povo. Esse é o caminho, esta é a aliança que eu faço com vocês. E a segunda parte da aliança é guardar. Ouvir e guardar a minha aliança. Crer na promessa do Messias. Ouvir a voz. Crer nas palavras, naqueles mandamentos que eles iam já receber de Deus logo em seguida. Observar os seus mandamentos e guiar a sua vida por eles. Depois dos anciãos, os líderes do povo ouvirem o que Moisés disse, eles então respondem: tudo que o Senhor falou, faremos. Em outras palavras, eles estão dizendo: vai lá, Moisés, fala para Deus, tudo que Deus quiser, nós faremos. O que Ele mandar, nós vamos obedecer. Então, Moisés sobe ao monte, e lá naquele monte, ele iria receber os 10 mandamentos. E como é interessante, se antes passou 3 meses, Deus já lembrou agora, quando Moisés, 40 dias e 40 noites, volta do monte, o povo já está lá com um bezerro de ouro, pulando e festejando, e adorando um Deus morto, um defunto. 40 dias, eles acabaram de prometer uma coisa, 40 dias e 40 noites foi suficiente para esquecer, para já criar um outro Deus e o adorar. Isso me faz lembrar que no nosso compromisso, como seres humanos, como um homem e uma mulher, quando se unem em matrimônio, prometem fidelidade, mas pode acontecer infidelidade, e então rompe uma aliança. A desconfiança passou a existir dentro daquele matrimônio, e infelizmente já se tornou um ambiente adúltero. Então assim foi com Deus. Aquele povo rompeu a aliança que eles tinham acabado de fazer com Deus. Estimados irmãos, depois de crer, depois de Deus cumprir a sua promessa de enviar o Salvador, a nova aliança consiste agora em crer no Filho de Deus. Essa é a nova aliança. Nele, crer em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E nós vimos ali no texto de Romanos, que dava dito assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Cristo é a aliança de Deus com o seu povo agora, porque ele cumpre a sua promessa. Se no Antigo Testamento era crer na promessa do Messias, agora nós temos o privilégio de ver a promessa cumprida em Cristo Jesus. O sangue da aliança que Cristo derramou naquela cruz, este é um novo sangue da nova aliança. E Jesus, naquela noite que é traído, ele diz:
bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E também, este cálice é a nova aliança no meu sangue, lá em 1 Coríntios. Agora, o sangue de Cristo é a nova aliança. Depois de Cristo, vivemos uma nova aliança, colocada por Deus também. É Deus quem coloca a aliança, tanto lá no Antigo Testamento como agora, é Deus quem dita os caminhos dessa aliança. Nele somos tornados santos, tornados filhos de Deus, e nos é dado a santidade para entrarmos no céu. Com tanta modernidade e tecnologia, com tanta coisa para fazer, coisas que nós acabamos arrumando para fazer, enchendo a nossa cabeça, enchendo os nossos ouvidos, eu me pergunto, será que ainda estamos ouvindo a voz? Estamos ouvindo a voz de Deus diligentemente? Ou tudo é tão corrido que nós fazemos de conta que ouvimos? Ouvir a voz do bom pastor com atenção, com amor, porque Deus fala. E quando Deus fala, a gente ouve. Jesus mesmo disse: as ovelhas ouvem a sua voz. Quem é de Deus ouve a voz de Deus. E quando Jesus foi questionado, Jesus disse: vocês não ouvem a minha voz porque vocês não são de Deus. Quem não é de Deus não vai ouvir a voz de Deus. Isso é fato. A humanidade está precisando ouvir de novo a voz de Deus. A humanidade está longe de Deus. O brasileiro está longe de Deus. O nosso país se afastou drasticamente de Deus. E é por isso que está acontecendo as coisas que estão acontecendo. Nós precisamos ouvir Deus. Teremos um país melhor se ouvirmos Deus. A nossa vida, ela vai melhor se nós ouvirmos Deus. Se nós humildemente, atentamente ouvirmos e guardarmos. Quando ouvirmos e crermos, então nos são concedidas bênçãos, como ser propriedade de Deus, Salmo 100. Ser propriedade, esse texto ressalta isso, vocês são minha propriedade peculiar. Uma nação de sacerdotes. O povo de Deus é um sacerdócio universal. Um povo santo, separado para o serviço de Deus. Agora, guardem a minha aliança. E Deus continua pedindo fidelidade ao seu povo de hoje. Sejam fiéis, primeiro mandamento. Sejam fiéis. Como propriedade, como reino de sacerdote, como uma nação santa, nós já tivemos várias oportunidades para confessarmos a nossa fé diante do altar de Deus e fazermos promessa. E eu quero lembrar pelo menos um momento que você viveu, seja na instrução, na profissão de fé, ou talvez na confirmação. E eu quero lembrar aqui para vocês algumas perguntas que foram feitas, e eu acho que vocês vão lembrar. Foi perguntado:
Você crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Você crê de fato e de verdade nesse Deus? Você vai amar esse Deus acima de toda e qualquer coisa? Até do seu político, você é capaz de amar esse Deus acima do seu político? Do seu pai, da sua mãe? Facilmente esquecemos desse Deus. Esquecemos. Deus sabe disso. Deus sempre precisa ficar cutucando, e por isso é uma bênção quando alguém lê e nos chama a atenção da palavra de Deus. Porque nós precisamos ser lembrados. Trocamos esse Deus por bezerros de ouro também. Facinho, facinho. É só apertar o sapato um pouquinho para ver se não entrega. Mas prometemos fidelidade a Deus. Segunda questão, renunciam ao diabo e todas as suas obras? Infelizmente, vemos aqueles que se dizem cristãos apoiando e defendendo obras das trevas. Fizemos promessas, mas como um casal que pode acontecer de quebrar a promessa, quebramos essa promessa também. E facilmente apoiamos, defendemos, praticamos obras das trevas e ainda dizemos que estamos na fé. Terceira questão, aceitam a Escritura Sagrada como palavra inspirada de Deus? Século 21, com todas as transformações que vemos, a palavra de Deus não mudou e nunca vai mudar. Não vai mudar. Não são leis que mudam a palavra de Deus, mas as leis que se cria deveriam estar em acordo com a palavra de Deus. Ela ainda tem o seu valor e tem sua validade. As notícias que querem modernizar essa palavra, não, porque tem textos bíblicos que são homofóbicos, que são machistas, que são isso, que são aquilo. Então tudo isso tem que tirar, então pega e queima isso aqui logo de uma vez. Porque se o texto não serve para um, não vai servir para ninguém. Mas cada um vai tirar um tanto aqui de dentro. E ainda, os que estão na igreja e gostam de praticar as obras das trevas ainda dizem, não, mas isso é uma questão de interpretação. Então leia a Bíblia. Ouça Deus. Escute Jesus. Se acha que eu estou mentindo, se o teu pastor está mentindo, se o teu pai mente, se você acha que eles estão mentindo, escute Jesus então. Já que você diz que crê nele. Para esses que querem mudar a Escritura, tem um texto. Deus pensou neles também, dizendo assim, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Estão trocando a palavra porque acham que ela também já não serve mais por tanta modernidade e tecnologia que nós temos. A raça humana está regredindo, em vez de progredir, está regredindo cada vez mais. Outra questão, aceitam o que aprenderam na instrução como doutrina correta tirada da palavra de Deus?
Quantos estão se cercando de mestres segundo aquilo e ouvindo aquilo que agrada o seu ouvido e alegra o seu coração? Paulo já advertiu o povo dizendo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Pensemos um pouco. Última questão. Querem permanecer firmes nesta confissão de fé? Ter a vida orientada pela palavra de Deus, fazer uso dos meios da graça e dedicar a vida ao Senhor Jesus? Quantos estão, em vez de ouvir a palavra, vão lá procurar saber o que os búzios estão dizendo, o que a cartomante está dizendo, o que o horóscopo diz para o seu dia? Ouça antes de sair de casa. Mas não escuta Jesus. Acha que o seu caminho será iluminado por esses astros, mas facilmente esquecem de Deus. Quantos trocam esse momento de culto por qualquer coisa? Você faz qualquer negócio. Não estão fazendo uso frequente dos meios da graça. Não, uma vez por ano está de bom tamanho. Pastor fala demais. Culto é muito comprido. Mas se tira tempo para assistir 3, 4 partidas de futebol por dia. Se tira tempo para assistir filme a qualquer hora. Para isso não estão cansados. Mas os meios da graça, não, deixa isso de lado. Isso aí é... semana que vem vai ter de novo. Será que vai ter semana que vem? A pergunta que temos que fazer é essa: será que vai ter? Irmãos, Deus sabe que nós quebramos as promessas. Nós prometemos. Quantas vezes quebramos as promessas? Ele sabe disso. Mas arrependa-se. Arrependimento, confiança na aliança de Deus, no sangue de Cristo, esse é o caminho da volta. Esse é o único caminho da volta. Arrependimento e confissão e crer na nova aliança de Deus. Há perdão, há recomeço, há transformação. Romanos 5,11 diz: mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Em Jesus, Deus nos abraça, Deus nos acolhe, Deus nos reconcilia com o Pai. Permaneçamos firmes na aliança feita por Deus com os seres humanos. Jesus Cristo, não saia desse caminho. Não abandone ele, não mude de caminho, para que você seja feliz, tanto nessa vida, como também na eternidade. E que nós, ao ouvirmos sempre a palavra do Senhor, também falemos como aqueles anciãos falaram: tudo o que o Senhor falou, faremos. Não para nossa salvação, mas para a honra e glória do Santo Deus. Amém.